gente! Boa tarde! Boa tarde! Hoje a gente vai abordar um assunto um pouco delicado. Pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, mas é um assunto muito importante de se abordar, tá? Devido ao mês de maio, vem o Maio Laranja e a gente tem que falar sobre o abuso infantil, tá? Antes de começarmos, muito obrigado por vocês que estão ouvindo e que estão assistindo o nosso podcast. Ficamos muito felizes em poder conscientizar vocês sobre o assunto. E hoje a nossa convidada é a professora Ioli, que vai dar um pouquinho e comentar um pouco sobre esse tema, dar uma explicação um pouco mais específica para a gente, tá? Muito obrigado, alunos, pelo convite neste podcast, que é um dos meus favoritos. Bem, como bem adiantou o Pedro, é um tema um tanto quanto delicado, mas é um tema muito importante, de suma importância para que todos nós reconheçamos o que é o abuso infantil e como prevenir, né? Que essa é a melhor parte de todas. O abuso infantil, ele vai desde a exploração sexual, passando também pelo rapto, pelo tráfico humano e pelo também o ambiente familiar, que ele não é favorável. Crianças e adolescentes que apanham, que sofrem os diversos tipos de agressão, não só física, como também psicológica e também em termos materiais. Quando um pai, uma mãe ou o cuidador, seja tio, avô, avó, ele não dá o necessário para a criança, para a sua subsistência, para que ele se alimente bem, roupas, material escolar, isso também pode ser considerado um tipo de abuso. Tá? Outras formas de abuso que nós temos que são direcionadas a crianças e adolescentes. Lares que muitas vezes são com pais que têm questões de envolvimento com droga, envolvimento com crimes, e a criança e o adolescente está no meio deste ambiente, também pode ser considerado abuso, porque ele está num ambiente que não é favorável ao seu desenvolvimento pleno. Não é um ambiente com linguajar, com atos e tudo mais, que é típico de uma criança, ou que deveria ser típico de uma criança. Oi, olha, mas como a gente faz então para conseguir entender ou ajudar a pessoa que está sofrendo com esse tipo de abusos e poder acolher ela? Então, Pedro, eu não sou especialista assim, no assunto, eu não sou uma psicóloga, uma delegada que entende, que é expert no assunto, mas eu falo com experiência de sala de aula, de professora, de trabalhar com crianças e adolescentes. Então, o que eu falo para os meus alunos e para os pais de alunos e para as pessoas em geral? Fique atento aos sinais. Então, assim, a criança ou adolescente, ela dá sinais de quando alguma coisa não está bem. Ou ela muda o comportamento repentino, então é uma criança muito alegre, uma criança que brinca e de repente ela está mais quietinha, está num canto. Às vezes ela aparece com os machucados e aí fala que caiu na escola, que foi uma briguinha com um coleguinha e a gente sabe que não é isso. Então tem que ficar atento aos sinais. Mudança repentina de comportamento, o aluno chega com blusa, um calor, assim, por que você está de blusa? Porque estou com vergonha do meu corpo, o que será que aconteceu? Né? Será que alguma coisa estranha, algum corpo estranho, alguma pessoa tocou essa criança? É um tema delicado, mas é necessário falar. Então tem que ficar atento. Então eu falo para os meus colegas professores e para os alunos, né, que há limites que a gente tem que estabelecer, de professor para aluno, de pai para filhos, padrastos, tios, pessoas que vivem e que estão no meio, né, de convívio do aluno. E também para ficar atento, a gente incentiva muito aqui na escola que vocês façam atividades extras. Então, adoro quando vocês falam que praticam uma arte marcial, um futebol, mas tem que ficar atento também com esses professores lá fora. Né? Porque a gente sabe que o abuso ele pode acontecer dentro de casa, e é onde acontece também. Pode acontecer na escola e pode acontecer nessas atividades extras. Então tem que ficar atento, mas o principal de tudo, conheça o seu filho, conheça o seu adolescente para ver se a mudança de comportamento dele está sendo normal ou se está acontecendo alguma coisa. Jamais deixar eles se distanciarem de você para você conseguir ter esse controle sobre eles, né? Acho isso bastante importante. E qual a importância do Maio Laranja, da gente fazer esse tipo de conscientização? Então, Pedro, como todos nós sabemos, a cada mês tem um tema relevante abordado nacionalmente e muitas vezes internacionalmente. Acho que o mais conhecido de todos seria o Setembro Amarelo, mas tem também o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são, né, mais conhecidos. Mas o Maio Laranja, o objetivo dele é assim, ele é um evento nacional
E aí o dia D de combate ao abuso e exploração infantil é o dia 18 de maio. Consequentemente, hoje é 17 de maio, então assim, amanhã é esse dia, então a gente está fazendo esse episódio num momento muito importante em que o assunto está aparecendo em diversas mídias e a gente não podia ficar de fora. Afinal, o podcast aqui que eu acompanho, Além dos Muros, é um podcast que leva informação, que traz entrevistados, mas também é um podcast de conscientização para temas muito importantes. Afinal, nós somos jovens críticos. Eu não, né? Mas vocês são jovens críticos, não é mesmo? E vocês têm que estar antenados a tudo. Então, o Maio Laranja, eu peço a permissão de vocês para ler a definição, porque eu acho importante, tá bom? Por favor. O Maio Laranja, ele é um mês escolhido nacionalmente como de combate à exploração e o abuso de crianças e adolescentes. A lei foi criada em 17 de maio do ano 2000 e é dedicada à memória de uma criança chamada Araceli Cabreza Sanches Crespo, uma menina de 8 anos que em 18 de maio de 1773, no estado do Espírito Santo, foi sequestrada, vítima de diversas violências e posteriormente ela foi morta pelos seus sequestradores. Então, o seu corpo foi 6 dias depois encontrado e os responsáveis pelo crime eles não foram punidos até hoje. Então, uma forma de homenageá-la e de lembrar que essa data é para a gente prevenir e não só ficar lamentando, é que a gente está fazendo esse episódio e que a gente não pode esquecer que criança é tudo. Então acho importante também a gente falar sobre alguns efeitos, né, que isso pode trazer no psicológico da vítima, da criança ali que está sendo abusada. Quais são os efeitos que isso pode trazer? Então, como eu bem falei, eu não sou especialista no tema, mas eu pesquisei um pouquinho, né? E aí o que a gente nota? Independentemente da faixa etária, o que os alunos, as crianças e adolescentes que são abusadas apresentam transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, medo, rejeição, redução da qualidade de vida. Então, assim, o psicológico delas fica totalmente abalado. São crianças que não vão se desenvolver plenamente nas suas atividades diárias, escola, trabalho, atividade extra. É muito triste mesmo. Realmente. Manu, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, se a Manu não tem o que perguntar, eu pergunto. Como as pessoas que entendem isso que você falou e que estão suspeitando de alguma coisa, de alguém que está sofrendo, o que ela pode fazer para ajudar essa vítima? Bem, o número para você denunciar o abuso é o 100. A gente é muito conhecido, é o Disque 100. Então, se você sabe que alguma criança, algum adolescente está sendo abusado, ou você suspeita, você diz que 100. Faça a sua parte, previna que coisas piores aconteçam. E se você já conhece alguma criança ou adolescente que sofre abuso, você pode encaminhá-los para a assistência social na sua cidade mesmo. Então, em cada cidade tem um CREA, que é um centro de atendimento. Você pode encaminhar para centros médicos, né? Então, se você viu algum abuso, você não sabe a quem ligar, pega essa criança, fala para os pais, né? Os pais também foram do lado bom, né? Digamos assim. Que ele pega essa criança, leve no posto de saúde, faça um exame de corpo de delito, eles vão saber encaminhar vocês. Mas o que não pode, de forma alguma, é de deixar de comunicar isso às autoridades. Só queria pontuar algumas redes de apoio para crianças e adolescentes vítimas de exploração. Né? Eu citei que você tem que levar sempre à frente. Então, se você souber de algo, denuncie no Disque 100, mas você pode encaminhar as crianças para conselhos tutelares, centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, que eu citei anteriormente, delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente, vagas da infância e da juventude, e também tem o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Lembrando que há um Estatuto da Criança e do Adolescente que protege esse grupo e que se você comete um crime contra crianças e adolescentes, saiba que a sua pena vai ser maior, porque isso é um crime gravíssimo. Então, acho que agora finalizamos. Queria então agradecer a Iole por ter tirado o tempo dela para poder vir aqui falar com a gente e conscientizar vocês sobre esse assunto, que é um assunto sério, tá? Gostaria de agradecer a minha parceira
que está sempre aqui apresentando o podcast comigo. Manu, gostaria de agradecer também a Gabi, que está ajudando a gente na produção. E também a todos os outros alunos que estão ajudando a gente com câmera, com microfone, com tudo, com produção, edição. Então, muito obrigado para todo mundo, muito obrigado por terem assistido. É isso, até a próxima.